Eu me chamo Luciano Queiroz e vamos dar início a mais um troca de experiências aqui com o Dr. Elton Fonseca, escritor, psicólogo, especialista há décadas nessa área da dependência química, e eu vou pedir para que ele se apresente. Elton Fonseca, né? Psicólogo, não é tão velho assim, né? Que fala décadas, a gente pensa até que é muitas. Então, a gente trabalha alguns anos, muitos anos nessa área da dependência química, e eu tenho o prazer de conhecer o Luciano desde 2007, 2008, né, aqui em Belém. E agora faz parte de uma vida lá no Ceará, muito bem, e que bom receber você aqui, Luciano. É isso aí, troca de experiências. Eu estou hoje aqui no Pará e não podia perder a oportunidade de conversar com meu amigo profissional renomado aqui no estado e fora do estado. Eu queria abordar, nós conversamos um pouco antes, sobre a questão da importância da família, né? A importância da questão desse tabu, né? De quebrar esse tabu que existe com relação à dependência química. Quando se fala em dependência química, ainda há um tabu muito grande. Já se evoluiu-se muito com relação à sexualidade, a racismo, mas quando se trata de dependência química, eu pessoalmente noto que ainda há um preconceito muito grande quando se toca em dependência química. Então, algumas famílias, literalmente, elas escondem a sete chaves a dificuldade que passam dentro das suas casas. E eu gostaria de conversar e perguntar para o Dr. Elton Fonseca o que ele poderia falar para os nossos ouvintes, né, da nossa troca de experiências sobre essa questão, sobre a gravidade dessa negação, o que pode ser feito, qual a sua opinião com relação a esse momento em que nós estamos vivendo, né? Sim, um dos grandes problemas de tratar a dependência química é justamente a negação familiar, né? Ou seja, a família, ela demora muito a reconhecer o problema, e como qualquer problema, quanto mais tempo a gente leva para reconhecer ou para descobrir, a gente... Tá bom. É ao vivo, nós estamos aqui numa clínica, né? Uma clínica psiquiátrica, né? E a gente está aqui no consultório, como não foi fechada a porta, obviamente, né? Sempre interromper aqui a gente. E essa negação da família atrapalha justamente porque quando a família descobre que o seu familiar está usando algum tipo de substância, já se levou muito tempo. Aquela pessoa, na maioria das vezes, se tornou um dependente químico. Ou seja, aí a partir de agora o tratamento já é diferenciado, se torna muito mais difícil, e pior ainda, a família esconde isso de todo mundo. Então a gente vê pessoas mandando o seu familiar se internar ou fazer algum tratamento fora do estado de origem, justamente para ninguém saber. Aqui mesmo na clínica nós temos pessoas, né, que estão aqui que o familiar diz que o seu parente está, né, de férias, está viajando, né, fala com ele, fulano de tal não pode saber, ninguém sabe, não falou para ninguém, ninguém sabe. Ou seja, isso não ajuda no tratamento, né, isso dificulta. Por que dificulta? Com o tempo, o que a gente vê? Que essa pessoa que hoje ninguém sabe, né, daqui a 5 anos vão saber, e a pessoa não evoluiu, né, ficou numa ida e vinda, um problema muito grave, ou seja, se agravando a doença. Né? Então a doença ela vai, né, ficando cada vez mais difícil o tratamento. Hoje mesmo, quando você chegou aqui, você tinha antes uma família, mas antes tinha um paciente que vem aqui, né, fazer o ambulatorial 2 vezes na semana. Então ele estava com um problema muito grave, por quê? Porque ele não tem mais ninguém da própria família para falar antes. Né? Ou seja, antes isolou todo mundo por anos. Aí agora que ele precisa da família, não tem mais a família mais. Ou seja, então são vários problemas que acarretam isso, são vários. E cada caso é um caso, cada família tem a sua dinâmica familiar, né? E é preciso realmente se analisar e encarar o problema de frente. Entendeu? Nós temos um problema, vamos resolver, vamos atrás de soluções para ele. Não adianta ficar se escondendo do problema, que é isso que acontece muito. Entendeu? Se esconde.
Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu último livro, né, que você escreveu, que fala também sobre esse assunto. Muito é como foi tocado, né? Enquanto o indivíduo, o ente querido, está num processo de recuperação, numa clínica ou numa comunidade terapêutica, a maioria da família está fazendo um curso, ele está viajando, né? Essa negação. E o que nós poderíamos, enquanto profissionais, fazer para que esse preconceito diminua na sociedade? Fale um pouco do seu livro, né? Eu queria que você falasse um pouco. O último livro que eu escrevi, que está disponível em e-book, na Amazon, em algumas plataformas, é um livro que é feito exclusivamente para os familiares. Tem um capítulo que trata muito sobre prevenção, que é muito bom para o dependente e para o familiar entender como é que funciona essa prevenção à recaída, mas ele foi um livro destinado aos familiares. E no capítulo 3, tem um capítulo que trata exclusivamente, da negação e a resistência parental para essa mudança. Então, trata exatamente sobre isso. Onde fala um pouquinho, sobre essa negação, o porquê, os principais medos, da família, quais são os principais medos, como, por exemplo, a projeção de culpa, o sentimento de culpa que a família tem, que ela carrega, porque um dos preconceitos básicos da sociedade é que quando ele descobre que eu tenho um familiar que é usuário de droga, aí o medo que eu tenho é que agora eu sou o culpado, eu que não fui um bom pai, nós que não fomos uns bons pais, a mãe não foi uma boa mãe, ou seja, a família é culpada por aquela pessoa que está usando droga. Então, isso é um preconceito da sociedade. E na maioria das vezes, a sociedade vê isso de fato dessa forma. Ou seja, então, uma das soluções seríamos investir numa educação para a dependência química em termos gerais de sociedade. Para que a sociedade aprendesse sobre isso. Que não se trata de um erro, não se trata de uma questão da família, que envolve muitos outros fatores na dependência química. Ela não tem uma origem, uma causa, são vários, são multifatores a origem da dependência química, inclusive a cultura. Na psicologia comportamental, a gente diz que todo comportamento tem 3 origens, a filogenética, a ontogenética e a cultura. Filogenética está no gene, ontogenética na história pessoal daquela pessoa. E a cultura, por exemplo, de cultura, nós vivemos numa cultura que incentiva basicamente o uso de drogas. Nós vemos isso, drogas legais, sendo ofertadas em jogos de futebol, em estádios, que causa o mesmo problema de uma droga, por exemplo, jogos, também sendo divulgados de forma aí nos esportes. Ou seja, nós vivemos numa cultura aberta para o uso de drogas. Então, como é que a família pode ser culpada de uma coisa? Não é, ou seja, não existe a culpa, existe responsabilidade, onde nós podemos sim tratar e resolver o problema e ter uma visão completamente diferente para poder encarar o problema de forma diferente. Isso seria muito bom, mas infelizmente nós não temos assim uma cultura, um projeto de educação voltada para esse tipo de conhecimento. Ainda, esperamos que nós procuramos fazer isso. Por isso que eu escrevi esse livro, com uma abordagem, um custo insignificante, que está lá disponível nas plataformas, para as pessoas começarem a aprender sobre o assunto e melhorar a convivência, para que a gente realmente possa mudar o futuro dos nossos jovens. É isso aí. Eu procurei justamente o Dr. Elton porque foi uma pessoa que me ajudou muito e a gente tem uma amizade de alguns anos, que comentamos sobre a gravidade do que vem acontecendo, Essa criminalização do dependente químico. As pessoas veem o dependente químico como um criminoso, um dilema moral, e não como um doente. Então, assim, é muito importante que haja essa união entre os profissionais que trabalham na área para que a gente possa desmistificar essa questão, porque durante
muitos anos, nesse exato momento agora, com certeza tem algum usuário de droga usando dentro da sua casa, com a autorização da sua família, por medo do julgamento da sociedade, né? Então ainda está muito associado a dependência química à criminalidade. E são coisas bem distintas, né? A dependência química é uma doença catalogada, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, e ainda há esse preconceito e essa criminalização por parte da sociedade. Então precisamos nos unir para que as pessoas olhem o dependente químico como um doente de fato. Não estou falando do usuário social, habitual, ocasional. Estou falando do dependente químico. Aquela pessoa que vive para usar e usa para viver. Então, esse é o nosso objetivo desse troca de experiências, é buscar caminhos, como diz o Neuber, né? E no livro dele, vamos buscar caminhos para que esse preconceito seja cobrado e para que a sociedade possa evoluir e essas pessoas deixarem de morrer aos poucos dentro de casa. Você vê esse preconceito, inclusive, no próprio tratamento em alguns lugares, por próprios terapeutas, né, que tratam o paciente, o dependente químico, como se fosse um bandido, uma pessoa sem moral, uma pessoa sem direito. A pessoa está internada no local, né, e ela é tratada nesse local como se fosse um criminoso, né? Não pode abrir a boca, não pode responder nada, tudo que ele faz é logo colocado, isso é abstinência, né? Ele está com raiva, isso é síndrome de abstinência, isso é abstinência, é vontade de usar. Ou seja, tudo que a pessoa faz, ele não pode ter, não dá para a pessoa pensar, pô, está aqui há um mês internado, né? O cérebro dele já voltou. Algumas drogas hoje se sabe que com 7 dias, né, você já está, o seu cérebro já voltou a funcionar. Ou seja, igual como qualquer ressaca, o cara passa um dia, 2 dias bebendo, no terceiro dia ele dorme o dia todo, no outro dia ele já acorda, né, já está pronto para ir trabalhar. Então a pessoa, né, já está lá. Aí é o tratamento e não a punição, né, e não a chicotado, ou seja, né, é tratamento, nós precisamos tratar a pessoa. Então a gente vê isso nos próprios tratamentos, pessoas aí passando 1 ano internado, 2 anos sem direito algum, em locais, ou seja, insalubres, ou seja, e quando você fala para alguns familiares, merece isso mesmo, tem que ficar lá, ou seja, e é por isso que é uma das dos problemas da negação, né, da família, é isso, é continuar esse apego a métodos ineficazes. Se esses métodos funcionassem, não existia mais dependente químico. Entendeu? Ou seja, não funciona. Pelo contrário, isso agrava o problema. Concordo. Isso agrava, que veio agravando o problema nesses anos todinhos, isso agrava o problema. Então, essa negação, né, faz com que o familiar continue apegado a esses métodos, ouvindo pessoas que eu chamo de pseudoterapeutas, né, que não deveriam estar, né, no tratamento. Por isso que é importante, né, pessoas que realmente se dedicam, como o Luciano, como outras pessoas que se dedicam ao tratamento sério da dependência química. Infelizmente, ainda é muito normal nós nos depararmos com pessoas que se dizem profissionais da área, né, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, terapeutas, conselheiros, monitores, que acham que o dependente químico em tratamento ele tem que sofrer, né? Ele precisa sofrer, ele precisa pagar um preço, né? Ele precisa ser ali confrontado para que ele deixe futuramente de usar. Eu já acredito nessa metodologia ousada e inovadora, que é recuperar de uma forma agradável, através do conhecimento, através de 12 passos, através de técnicas, dos métodos, né, que foram desenvolvidos durante muito tempo. Então, assim, como o crime organizado evoluiu, as propostas de recuperação, elas precisam evoluir, né? As drogas, elas evoluíram para pior.
E existem muitos profissionais ainda que ainda levantam essa bandeira de que a pessoa usou droga, ela precisa sofrer, ela precisa ser punida, ela precisa passar por medida educativa, reflexiva, para que funcione, né? Então foi muito bem colocado pelo Dr. Elton essa questão desses pseudos profissionais que estão aí na área, que, a meu ver, estão cada vez mais, em vez de ajudando, estão traumatizando essas pessoas, metendo medo nas famílias para garantir ali aquele acolhido, aquele residente, aquele interno, para que a instituição ela lucre financeiramente, mas emocionalmente haja uma perda ali, muitas das vezes irreversível. Isso é muito. Hoje à tarde ainda, teve uma pessoa que disse assim, eu estava revoltado aqui com a família e tudinho, por quê? Porque eu, nos últimos anos, eu fui fazer as contas, eu passei 6 anos internado. Ou seja, em 12 anos, o cara passou 6 anos internado. Se tivesse resolvido o problema, não deu. Ou seja, são 12 anos, 6 anos internado. Significa que a pessoa passou 6 anos preso. Né? Ou seja, nenhum crime, qual é o crime que essa pessoa cometeu? São coisas para a gente pensar. Ou seja, a família está insistindo no mesmo processo, ou seja, no mesmo tratamento, não está mudando coisa. Ou seja, se eu estou tomando um remédio e não está adiantando, eu tenho que mudar de remédio. Eu vou comprar, esse remédio aqui não está funcionando. O que a gente pode fazer aqui para mudar? Então, bora fazer esse outro remédio aqui, vamos mudar isso aqui. Esse aqui não está dando, então bora fazer esse outro. Mas não, eu estou fazendo o mesmo remédio durante décadas. Não tem sentido essas coisas. A gente precisa realmente, né, estudar, que é uma das primeiras coisas que eu digo. A família ela tem que buscar informação séria sobre o assunto. Ela tem que ouvir profissionais que estão, né, trabalhando na área realmente de forma séria, né, profissionais que se especializam nesse assunto, que estão todo o tempo atualizando. Então, você ouve esses profissionais, ouve outros profissionais, estuda qual é a melhor maneira de se fazer isso. Isso aqui não está funcionando, como é que a gente pode fazer para melhorar? Isso aqui não está funcionando, vamos mudar isso aqui. Igual a qualquer doença. Igual a qualquer doença. Se eu tenho um problema aqui no coração, nunca é a solução para o meu problema é uma coisa só. Já pensou nisso? Por exemplo, eu tenho um problema, você tem a vida está entupida, isso aqui, você tem que fazer esse tratamento aqui e vai ficar bom. Não é só isso. Você tem que mudar seu estilo de vida por completo. Você agora vai ter que parar de comer isso, você tem que fazer mais atividade física aqui, você tem que fazer isso, você já é sempre mais de uma coisa. Dependência química também. Aí, se uma pessoa, um dependente químico, ele usa droga durante 10 anos, ele está usando droga, a família resolve o tratamento agora. Aí a pessoa diz, bem, você tem que mudar sua vida completamente. Aí a gente vai fazer a terapeuta ocupacional, fazer uma avaliação da vida daquela pessoa. Quem são os seus amigos? Tem algum que não usa droga? Não. Aí, conte a coisa... assim, uma férias que você teve que foi a melhor férias da sua vida. Essa melhor férias dessa pessoa está envolvida com o quê? O uso de droga. Entendeu? Então, a vida que essa pessoa teve, toda ela foi com o uso de droga. Aí a pessoa quer que em um mês ela mude completamente, tem que ser feito um planejamento de vida para essa pessoa. E vai ser fácil? Não, vai ser difícil. A gente vai ter que estar todo o tempo, né, atualizando, todo o tempo revendo, todo o tempo mudando, aprendendo, crescendo e mudando sempre. Então, agora se a pessoa acabou de usar droga, ela usa com um mês, bem, teve um paciente que foi muito fácil o tratamento. A mãe descobriu que estava usando droga agora, começou o mês passado, maravilha, pode usar logo. Mas normalmente quando a família descobre já está-se 3, 4, 5 anos de uso. Pelo menos isso. Ou quando a família assume, né? Aceita. Porque durante muito tempo ela sabe, finge que nada está acontecendo. Ela assume naquele momento, mas ela já sabia que estava usando alguma coisa. Não, é só bebida.
O grande objetivo, eu acredito, dessa troca de experiência é para que a gente possa encarar de forma natural essa questão da dependência química, como antigamente se falava de HIV, era uma coisa do outro mundo, se falava sobre a questão da sexualidade e racismo, era uma coisa. Então algumas pessoas começaram a militar nesse segmento e hoje a questão da sexualidade, do racismo, eles já ganharam seus espaços, né? A gente já pode falar abertamente, tomaram outras nomenclaturas e a questão da dependência química ali está estagnada. Então existe um preconceito muito grande e que nós precisamos vencer através do conhecimento, né? Não dá mais para fugir, não dá mais para negar e muito menos facilitar. Porque enquanto a família está escondendo, a doença está agravando. E ele poderia, se no início fosse, através da informação, da orientação, buscasse um ambulatorial, futuramente não precisaria de uma psiquiatria. Porque o que eu vejo muito são pessoas já vindo mentalmente sequeladas para uma psiquiatria, porque elas não conseguem, né, não conseguem mais ficar num tratamento ambulatorial, ou em comunidade terapêutica, ou em CAPS. Então essas pessoas já estão precisando de cuidados mais profundos, que é a questão da psiquiatria. Então há um grande aumento nesse segmento de clínicas e hospitais psiquiátricos. Por quê? Porque essa negação é mantida dentro de casa. A sociedade ela quer esconder, abafa, e ele vai usando durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando a pessoa tenta, começa a vir as comorbidades, já está mentalmente sequelado, e aí vai ter que precisar de quê? Cuidados hospitalares. É assim mesmo que funciona tudo. Então nós estamos aqui com o Dr. Elton Fonseca, mestre, né? É um mestre que eu tenho todo o respeito. Faço questão de toda vez que eu venho no Pará, vim trocar experiência com ele, aprender um pouquinho mais, porque é um grande estudioso dessa área e é uma pessoa que tem todo o meu respeito. Bom, você também, a recíproca é a mesma. E aqui na clínica que eu trabalho, aqui onde tem um psiquiatra, aqui o Dr. Denis, que tem essa visão, entendeu? Por isso que a gente está trabalhando aqui junto com ele, tem essa visão. É uma visão que realmente fazer isso pelo paciente, pelo acolhido, pela pessoa que está precisando realmente de ajuda, em vez de ficar, né, castigando a pessoa. Punindo. A gente tem que estar tratando a pessoa. Isso. Né? Acolhendo. Então, acolhendo a pessoa, ou seja, em vez de estar castigando. E essa é a visão, eu acho que é essa que é a solução, né, e que nós temos que ter essa mudança de visão, de paradigma, de preconceito, para que possamos discutir isso de forma mais aberta. Até porque nós temos, né, jovens hoje, né, filhos, netos, que precisam, né, saber disso. Precisam saber disso para que eles possam ser protegidos. Eu gosto sempre de dizer uma coisa assim, que o tratamento para a dependência química é a prevenção. Entendeu? Esse é o tratamento para a dependência química, é a prevenção. Então, se a gente não discutir isso de forma aberta, sem preconceito, não vai ter prevenção. Não vai ter prevenção. Então, parabéns, é isso aí, né? Estamos aqui juntos, sempre disponíveis para abrir sempre esse espaço para a gente discutir e conversar sobre as nossas ideias. Esse é mais um troca de experiências, né? Onde nós estamos aqui para levar informação para você que está aí assistindo até agora. Clica lá no joia, dá um coraçãozinho lá, faz um comentário, diz o que você achou desse bate-papo aqui com essa pessoa maravilhosa, que é meu amigo Dr. Elton Fonseca. É um grande prazer e até o próximo episódio do Troca de Experiências.